Talvez isso aqui se pareça mais com um pequeno grupo público. Mas eu acredito que Jesus pode mexer bastante coisa dentro de você, gerar esperança em você, né? Os irmãos que vão casar aqui em dezembro. Mas eu creio muito que Deus pode fazer bastante coisa aqui hoje. Então vamos orar? Então põe a mão no seu coração. Ô Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui, a gente clama a sua presença nesse lugar. E a gente quer ouvir a sua voz, Pai, através desses testemunhos, através dessas entrevistas, dessas perguntas, dessas respostas. Santo Pai, vem tocar no nosso coração, vem tocar, Deus, na nossa constituição, toca, Deus, na nossa consciência, na nossa mente. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu oro, livra pessoas, Deus, de cadeias, Deus, de opressões aqui. Deus, enquanto isso é compartilhado, vem curar, Deus, casamentos, vem curar pessoas com namoros que terminaram, Senhor. Eu quero pedir gente que está vivendo crise na área relacional, na área sentimental. Eu quero orar, Deus, o Senhor pode dar uma resposta bem específica para pessoas aqui, quando elas ouvirem um testemunho ou outro, para confirmar aquilo que é a sua vontade, para confirmar aquilo que é o padrão santo, para confirmar aquilo que é o seu querer. E a gente ora por isso, Pai. Entra em áreas da nossa vida, Deus. Entra, Deus, na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa memória. Entra no nosso passado, Senhor. Em nome de Jesus, a gente ora. Usa, Deus, cada momento, Pai, dessa entrevista, Pai. Age aqui, a sua presença é o centro de tudo. A sua presença é bem-vinda nesse lugar. Que o Senhor seja exaltado aqui, Senhor. A gente clama pelas famílias da República. A gente clama, Deus, pelos casais, em nome de Jesus. Derrama a unção do Senhor, graças do Senhor nos casamentos. Deus, derrama o seu óleo, derrama o seu carinho. Deus, renova o romance, renova a paixão do casal, renova a fé do casal, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os solteiros aqui. Abençoa os filhos, abençoa, Deus, que a pureza, Deus, ela seja sustentada pelo Senhor em nós, e que a gente sonhe os teus sonhos, Deus, nessa área que o Senhor nos fez, Deus, para se relacionar, que a gente sonhe os teus sonhos, Deus, que o Senhor haja, que o Senhor fale, Pai, a gente quer te escutar, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Então, nós vamos começar. Eu queria que os casais se apresentassem aí, um por um, né? Eu queria que vocês falassem o nome de vocês, né? A gente tem visitante, ou tem gente que às vezes não conhece muito bem. Então, o nome de vocês, há quanto tempo vocês estão casados e há quanto tempo vocês seguem Jesus? Pode começar ali mesmo. Eu sou a Jamile. Oi. A gente está casado há 10 anos, em dezembro a gente faz 11 anos, e a gente segue a Jesus há mais ou menos uns 7 anos, mais 12 anos, desculpa. Estou nervosa. É isso. Eu sou o Leandro, casado com a Jamile já há 10 anos, 8 meses e 10 dias. Estou na presença de Deus faz uns 12 anos também, 11 anos. Ela se converteu primeiro, depois vim eu. Se não tivesse convertido, acho que não estaria aqui ainda. Bem, eu sou a Flávia, sou casada há 5 anos com o Cleito e sigo Jesus faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. Meu nome é Cleiton, então 5 anos de casados. Eu me converti há 12 anos. Nasci na igreja, sempre fui na igreja. Meu pai ensinou os caminhos certos, mas de convertido, eu converti aos 16 anos. Tive um encontro com Deus no acampamento. Meu nome é Maria Francisca, mas Chica acho que é melhor, mais fácil. Eu e Samuel, a gente está casado há quase 9 meses, então 0 anos ainda. E conheço Jesus. Na verdade, nasci na igreja, mas eu aceitei Jesus com 6 anos e sempre estive na igreja. Então... Meu nome é Samuel, sou casado com a Chica.
quase 9 meses. Eu sou convertido. Eu também nasci na igreja. Me converti com 7 anos, então 19 anos. Agora, todos devidamente apresentados, a gente vai iniciar, então, o nosso bate-papo. E a nossa primeira pergunta para vocês é uma pergunta de resposta rápida e é para todos. A pergunta é: o que não pode, de jeito nenhum, ser uma motivação para casar? Tempo. Pode começar. Eu acho que uma motivação para casar não pode ser, tipo, você sair de casa porque as coisas estão ruins, assim, para fugir de casa. Não sei. Não sei. Acho que não pode ser... Acho que você tem que conhecer bem, saber... E não casar com, sei lá, com o impulso... Estou na igreja, não posso ter relações sexuais e vou casar para isso. Vou casar com uma desculpa para sexo. Eu acho que, às vezes, muitos casais... não oram, não meditam, não pensam só por motivações, só por vibrações ali. E eu acho que é isso. Não, acho que, sinceramente, acho que é só isso, cara. É a mesma coisa também. Acho que o sexo, né? É bem por aí, né? Que às vezes, né? Estão namorando, tal, estão pensando naquela, né? Não posso pecar, então vão casar, né? Então é mais por sexo e eu acho que também é aquela independência de você querer, vou sair de casa, não vou precisar ficar ouvindo mais meus pais, então vou ter a minha independência com a minha esposa, né? Mas não é por aí, mas é por aí. Bom, Cleiton e Flávia, em que momento que vocês se deram conta de que vocês estavam realmente casados? Assim, tipo, cara, casei. Bem, acho que foi quando a gente foi no supermercado pela primeira vez. A gente vai fazer a compra do mês, encher a despensa, acho que a gente se deu conta. Nossa. Agora a casa está cheia. Eu acho que é isso, cara. Fazer o que era só de responsabilidade dos meus pais. Bom, colocar comida dentro de casa, trabalhar só com o intuito de ter as coisas dentro de casa, comprar aquilo que é essencial, por exemplo, não sei, por exemplo, um eletrodoméstico, algo que antes passava longe de uma mentalidade solteira. Ter coisas para casa, então comprar uma mesa, um sofá confortável, essas coisas, adquirir coisas para casa. Quando você vê que você comprou aquilo com o seu dinheiro, você e sua esposa decidiram ter aquilo, vão consultar o orçamento e ter esses cuidados do orçamento de casa. Fazer as contas do que vai ter para pagar dentro do mês, que são contas da casa, coisas que antes não tinham. Isso, quando a gente pagou a nossa conta, vamos pedir a luz no nosso nome, vamos pedir a água. Essas coisas que antes não tinham nem no nosso nome, coisas da casa. É isso, como fazer, acho que a experiência, quando a gente viu que estava casado, foi essa. Vamos lá, vamos fazer o pedido do mês. Sou eu. Alguém ficou com muita vontade de responder essa pergunta também? Teve alguma coisa assim? Não? Então tá bom. Então eu tenho uma pergunta para Jamile. Tchá. Jamile Pavoski. Você já sentiu falta de ser solteira? Como você lidou com isso? E como você lidou com isso? Leandro, você pode dar licença agora? Sai da igreja? Não, hoje ainda falei sobre isso, que, nossa, tem vezes que é melhor ser solteiro, só que não.
Não, eu acho que eu nunca senti saudade de ser solteira, porque a minha vida de solteira não era muito boa, assim. Então, eu digo que a minha vida melhorou muito depois que eu casei. Então, para mim, a vida de casada é muito melhor do que a vida de solteira. Mas, claro, teve momentos em que eu quis ter alguns momentos sozinha, né? Ou com amigas mesmo. Mas a gente sempre teve uma liberdade muito grande, eu e o Leandro. E quando isso aconteceu, a gente conversou e a gente pôde resolver da melhor maneira. E eu pude fazer o que eu queria de boa, assim. O que eu queria, entre aspas, né? Mas foi tranquilo. E você, Leandro? Qual que é a pergunta mesmo? Você sentiu saudade de ser solteiro? E o que você fez? Como é que você lidou? Então, essa pergunta é interessante. Como a gente namorou antes dos 10 anos de casado, a gente namorou por 5 anos ainda. Então, eu acho que a gente quando começou a namorar, eu tinha 17 e ela 16. Então, eu acho que a gente sempre procurou fazer nós dois coisas juntos, né? Eu acho que uma coisa que acho que na época, assim, que pegou bastante, que depois que eu casei, é que eu podia ir jogar bola a hora que eu quisesse. E depois que eu casei, nada disso. Não é a hora que você vai querer. Não é a hora que você... Não. Se quer jogar, então vamos ver um dia da semana. Não, coisas de casal, né? Eu acho que isso no começo, assim, foi engraçado, assim, sabe? Mas eu acho que não tem muito, assim. Eu acho que, como a gente namora desde cedo, não tenho muita saudade de ser solteiro, não. Tá, agora aqui... Deixa eu ver aqui no Twitter as perguntas. com a hashtag... Ao vivo no Facebook. Chica e Samuca. E como tem sido para vocês dois, assim, descobrir a identidade própria de casal, sabe? E se tem mudado bastante da imagem que vocês tinham a respeito de vocês mesmos antes de casar, assim. Nossa, é difícil essa pergunta, eu acho, pelo menos. Eu não sei, Samuel, me corrija, mas eu acho que também, como a gente namorou muito tempo, a gente namorou 5 anos, praticamente, né? Desde o namoro até o casamento, 4 anos e 1 ano de noivado. Então, acho que as coisas foram, assim, gradativas. Assim, você namorando, você vai se conhecendo e você vai criando isso, assim, né? Mas eu acho que, quando casa, tudo se torna muito mais intenso, né? Então, tanto defeito como qualidade, eles ficam ali na tua cara o tempo todo, assim. Você é quem você é, não tem vou me arrumar para me encontrar, né? Então, eu acho que talvez a nossa identidade como casal ficou ainda mais, assim, cúmplice, assim, né? Um do outro, assim, no sentido de... Eu não sei se eu estou respondendo certo. E quando você namorava, você se sentia namorada do Samuel? Sim. E hoje você se sente a esposa do Samuel? Sim, não, me sinto. Eu acho que uma grande diferença, talvez, do namoro para o casamento é me sentir mais ainda segura em quem eu sou ao lado dele, assim. De não ter aquela pressão, sabe? De se sentir sem pressão. Eu sou quem eu sou e a gente está junto sabendo quem a gente é, sabendo o lado bom e o lado ruim, e é isso, assim. Mas é mais ou menos, acho que é bem o que ela falou, assim. Não vai fugir muito disso, assim. Que nem... Acho que o namorar, obviamente, você acaba vendo que você acaba pegando as partes boas da pessoa porque você convive pouco com ela. Você não tem que passar o dia inteiro com ela, vamos dizer, e ver nos dias mais difíceis dela. Nesses dias, normalmente, cada um fica na sua casa e acaba por aí, assim. Já no casamento, você acaba tendo que conviver com essas coisas também, né? Então...
alguns defeitos, vamos dizer, que você sabia que existiam, eles acabam, vamos dizer assim, mostrando mais, assim. Mas é interessante, assim, porque você também acaba descobrindo e entendendo mais a pessoa que você está namorando, ou, quer dizer, no caso, que você casou, assim. Você acaba descobrindo mais sobre a identidade dela mesma e percebendo como que ela age e a maneira que ela pensa e a maneira que ela entende o mundo dela, vamos dizer, e como tudo isso se conecta através dessas coisas. E não, obviamente, só nos defeitos, sabe? Mas também nas qualidades e nas virtudes que essa pessoa tem. Que eu acho que também, obviamente, aparece muito, assim, não é só... Que a gente fala de defeito porque, né, é o que pega mais, vamos dizer. Mas, obviamente, você acaba percebendo... tudo acaba se aflorando mais. Você vê os defeitos mais, você vê as qualidades também, mas acho que a gente sempre entendeu que isso faz parte também. E, obviamente, a gente sabe que isso faz parte e é assim que acontece. Astrid, você. Agora que vocês são uma só carne de fato, a gente vai passar para o momento quebrando o tabu. E a gente vai iniciar o bloco do sexo. O bloco do sexo. Amor e sexo gospel. Sexo gospel. Estavam aqui, ó, na minha visão periférica. E a nossa primeira pergunta, são perguntas leves, não se preocupem. Qual era a visão de vocês de sexo antes do casamento e agora que vocês são casados? Então, não de sexo sem estar casados, mas antes do casamento, o que vocês pensavam sobre sexo? E hoje que vocês estão casados, qual é a visão de vocês sobre isso? O casal mais jovem pode iniciar. Que droga. Os mais animadinhos. É uma risada diferente. Meu Deus do céu. Vai, homem. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Passa, repassa. É melhor do que eu imaginava. Eu vou falar o quê? Chúrias. Ai, que vergonha mesmo. É engraçado, eu sempre fui muito envergonhada, assim. Muito envergonhada. Tipo, se alguém falasse alguma coisa mais constrangedora na minha frente, tipo, ficava vermelha, provavelmente como eu tô agora. Tipo, tampava o ouvido, lá. Não que eu era reprimida de maneira alguma, eu só tinha vergonha, assim. Mas é engraçado também, novamente, se encontrar, tipo, numa identidade, assim, e se sentir à vontade, talvez. Algo que talvez antes eu sempre sentia muita vergonha de falar ou pensar sobre. Agora, se é algo que, tipo, pode pensar, pode falar, pode, sabe, é algo natural, assim. Então, acho que isso é muito legal, assim, a maneira como, nessa transição, como aconteceu para mim, né? De solteira para casada, assim. Então, antes era mais tabu do que agora. Agora você consegue falar um pouco com mais, assim, despretensão, assim, do assunto. Acho que sim, né? Calma aí. Mas é que a gente também... A Chica sempre foi envergonhada sobre qualquer esse tipo de assunto. Mas isso também é uma característica dela. Mas daí, vamos dizer assim, daí isso também acaba se conectando, que é uma coisa que acontece muito no casamento, são famílias diferentes. Então, na minha família, não que a gente falava mais besteiras, vamos dizer, a gente brincava mais sobre as coisas. Então, vamos dizer assim, desde o namoro, eu cheguei com essa característica de família, vamos dizer. E, obviamente, a minha família é um pouco do interior, então sempre rola essas brincadeiras e tal, nada fora do normal, mas eu sempre brincava com a Chica, vamos dizer. Falava besteira na frente da mãe dela, falava, tipo, brincava, não sobre isso, mas, tipo, fazia brincadeiras. E isso é engraçado, assim, porque na nossa relação, vamos dizer, isso foi meio que quebrando, assim, na questão da Chica, assim, onde que ela era bem assim mesmo, ela tampava os ouvidos e começava lá. E aí, tipo, vamos dizer assim, no noivado, ela já participava mais das brincadeiras, era uma coisa mais, tipo, descontraída, assim.
Então é engraçado por causa disso também. Legal. E para vocês, Cleiton e Flávia, o que mudou de visão sobre Falar em sexo? presbítero, você é presbítero, hein? Não tem como passar essa? Bom, eu não sei responder o que mudou. Sei que foi um momento especial, mas depois disso fica como algo. Não é rotina, mas é algo que já faz parte do casamento. Não é algo extraordinário. Foi extraordinário logo que a gente casou, que a gente viu pela primeira vez no nosso quarto, na nossa casa, algo extraordinário. E depois foi amor, foi algo que foi acontecendo, que não teve faz parte do relacionamento. Não teve, é simples, não foi uma mudança, algo que a gente foi descobrindo ou foi fazendo e de uma hora para outra deu um estralo. Foi algo que faz parte do casamento. Fluiu normalmente. Não teve uma quebra do tabu, algo extraordinário. Realmente é isso. Não tem nenhuma resposta. Também é extraordinário para isso. E você? Agora vocês, Também. Leandro e Jamile. Talvez eu vou adaptar minha pergunta assim, mas a visão antes ela era mais romantizada, ou tinha uma expectativa diferente? Ah, sim, tinha. A expectativa que fosse todo dia, né? Sim. Bom, mas não é, né? 99% dos... Segundo pesquisa, 99% dos casais não é assim. Eu aprendi que o sexo faz parte do casamento, mas eu aprendi com minha esposa que para ter prazer, você pode ter prazer nas pequenas coisas, como você sair para jantar, você sair, andar de mãos dadas, você fazer uma coisa durante, mandar uma mensagem, mandar flores durante o dia, quando ela menos espera, não em datas especiais. Eu acho que isso que eu aprendi com ela, assim, sabe? Porque homem é tudo igual, né? Mas, brincadeira. Mas eu aprendi, assim, com ela, assim, a saber lidar com isso, assim, sabe? Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho também que não é o essencial, assim. Para mim, nunca foi o essencial. Eu acho que antes de casar, eu não tinha essa... meu Deus, né? Mas eu acho que não é o essencial no casamento. Eu acho que é importante, eu acho que é muito importante, mas eu acho que não é o essencial. E eu acho que a visão de antes é realmente isso. A gente era muito novo, eu casei com 21 e ele com 22, então a gente estava com os hormônios, né, a flor da pele, mas a gente descobriu que, que legal, né? Mas não é uma coisa essencial, né? Que você pode encontrar em outras maneiras, como o Leandro falou, é o prazer mesmo, e é o prazer de você estar com a pessoa. Às vezes, só de estar segurando a mão da pessoa já é um jeito de você sentir o prazer, não necessariamente o sexo em si. Acho que é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Que pensou, que veio? Não. Cleiton, você quer? Tô brincando. Então, essa é mais cabulosinha. Pergunta do sexo número 2. Fale algo. Essa é uma dica para os o Lucas e a Bruna. Namorandos. Pro Lucas e pra Bruna de maneira mais direta. Tá chegando a hora que vocês vão usar essas dicas. Então... Faça colinha, Lucas. Fale algo sobre sua noite de núpcias. Algo que não pode faltar. E o Lucas anota. Assim, pode ser tipo qualquer coisa. Eu tropecei na escada, sei lá. Alguma coisa que tipo para você marcou. Pode ter sido uma coisa engraçada, uma coisa triste, uma coisa legal.
né? Uma coisa tipo, não faça. Lembro que é horário nobre. Não, uma coisa leve, então, por causa do horário, né? O que não pode faltar é uma espumante. Uma espumante de frutas, né? De frutas. Porque, né, dependendo da festa do casamento e tal, às vezes os noivos estão cansados, né? Então, uma frutinha, uma espumante, só para comemorar entre os dois, acho que tá valendo. Na nossa noite de núpcias não teve nada disso. Não teve espumante. Não teve frutinha? Teve disposição só. É isso que não pode faltar. Somos dois, é isso aí, gente. Acabou. Eu acho que, só complementando, eu acho que expectativa é um negócio que, tipo, vai sem, assim. Porque às vezes você acha que vai ser, meu Deus, a noite mais especial da sua vida. Não mesmo. Vão ter muitas outras que vão ser muito melhores. Então, acho que é difícil para as meninas, talvez, não ter expectativa. Não, eu digo por mim! Não, eu digo pelas meninas, assim, que as meninas, às vezes, tipo, acham que vai ser, tipo, que nem filme, assim. Que filme que você está vendo, Chica? Jane Austen. Esse aí pode. Tipo, eu acho que expectativa é um negócio que vai ser que é melhor, você sempre se surpreende quando não tem expectativa. Tem alguma coisa bizarra, assim? Tipo, na noite anterior, você tentou dormir muito mais cedo, tomou um relaxante porque você não queria estar cansado fisicamente. Alguém fez alguma coisa tosca, tipo, comia muita paçoca, sei lá. Teve alguma coisa assim que você fez para se preparar? Que você lembra, mesmo que seja boba, assim, pequena, tipo, que você pode falar aqui? Tem, né? Lembrou? Oi? Foi no primeiro orar. Olha, na nossa noite, na verdade, não rolou noite. Na verdade, na noite não rolou. Porque a gente chegou do casamento e aí a noiva, né, toda com aquela parafernália, primeiro vai ter que tirar o vestido e tal. E aí eu não sei quem inventou de jogar arroz na gente, isso é uma dica. Nunca joguem arroz no cabelo da noiva, porque a gente ficou 1 hora, eu acho, tentando tirar os arroz do meu cabelo. Então, o que era para ser super romântico, eu lembro que a gente ficou sentado assim na beira da cama, eu com a cabeça assim. E detalhe, aí tava passando Shrek na televisão. Sério. E aí, o Leandro tentando tirar o máximo de arroz possível do meu cabelo, porque eu falava, não vou lavar o cabelo, porque a gente tem um voo amanhã às 6 horas da manhã, não vai dar pra dormir, tal, e eu não posso viajar com arroz no cabelo. Daí ela bem assim, ô burro, não, Tcherek. Enfim, então não rolou, e... acho que isso foi o mais bizarro, assim, porque a gente perdeu 1 hora, mais ou menos, ou mais, só tentando catar os arroz do cabelo. E aí a gente estava muito cansado e a gente dormiu. Não rolou. E vocês estavam de boa? Sim. Né? Vai ter a vida inteira agora? Sim. Até só um adendo, que a primeira pergunta foi quando você se deu conta de que você estava casado. Aí no outro dia a gente viajou e tal. Aí a gente foi para a lua de mel, e aí, beleza, rolou. Aí quando foi no outro dia, eu acordei bem cedo, acho que era umas 6 horas da manhã, assim, e fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro, eu vi ele deitado, esparramado na cama. Me deu um negócio. Eu tô casada! E eu não vou voltar para casa e vou dormir na minha cama de solteiro, vou dormir todo dia com ele, esparramado na cama. Foi essa hora que eu falei, eu tô casada. Ferrou. Legal. Uma pergunta para todos vocês. Havia um diálogo sobre sexo já antes de vocês casarem? Entre vocês?
ou com pastor ou pais de vocês? Sim, até eu vou contar porque eu achei que pra gente foi muito legal, né? A gente já, tipo, conversava, apesar de eu ser, tipo, lá, a gente conversava. E acho que uns 3 meses antes da gente casar, né? Um dia a gente estava conversando com os meus pais sobre, tipo, outras coisas, assim. E, de repente, tipo, a gente estava conversando sobre isso e meus pais, tipo... Foi super legal. Eu sei que é estranho pensar nisso, assim. Mas foi super legal. Eles, tipo, deram... Não dicas, mas, tipo... Não dicas. Mas, assim, a gente conversou, sabe? E, na verdade, acho que talvez eu já tinha essa abertura com os meus pais, apesar de ser meio lá, assim. E eu acho que isso fez muita diferença, né? Para a gente poder ter essa confiança de conversar e deles, sei lá, 35 anos casados, poderem, tipo, compartilhar um pouco da sabedoria deles, assim. Eu acho que isso foi bem importante para a gente, né? Mas a gente também já conversava sobre. Ali no noivado, a gente já tinha um diálogo sobre, para, tipo... Destravar? Exatamente. Só, tipo, conversar e falar que, a gente... Mas nada, tipo... Mas é que a gente só falava sobre, assim. É que a gente falava muito sobre, tipo, por exemplo, obviamente, daí no caso, a Chica, ou você, mulher, você que é o centro das atenções da primeira noite, porque nós sabemos de todas as... né? Mas, tipo, mas... Não, calma. Mas esse tipo de coisa, esses cuidados e essas coisas. A gente não ficava falando, tipo, sacanagem, vamos dizer, não. A gente só conversava sobre, assim, porque, obviamente, era algo, obviamente, novo e a gente só conversava sobre. Estava chegando a hora, a data, e eu acho que é melhor você, tipo, conversar do que chegar lá, tipo, e aí? Vamos lá? Não. Vamos orar? Entendeu? Não, então a gente conversava sobre, mas isso também daí é uma característica que eu acho que, na verdade, de todos os casais, mas a gente tinha sempre essa abertura de estar sempre conversando sobre qualquer assunto e sobre qualquer coisa. A gente já vinha isso desde o namoro, já. E é isso. Daí isso só, vamos dizer assim, se aplicou a essa área que, como falaram, é muito normal no casamento. É uma das coisas do casamento. Cleitão? Bom, a gente falava sobre, Eu não vou ser hipócrita aqui, não vou fazer mentira, não vou falar nada. Isso aqui não é para a parte de mentir. Então, a gente já tinha feito antes. Então, tudo que... Não que que o amor, a nossa união já estava decretada, tudo antes, mas a gente não casou virgem. A gente não foi algo que foi premeditado, que a gente... nesse dia, quando a gente casar, vai ser assim. A minha vida, na época de início de namoro foram 6 anos. 7 anos. Foi numa fase que eu não tinha me importado. A Flávia não ia na igreja, eu estava com a vida um pouco deixado de lado, a vida espiritual. Os pastores, mesmo assim ia na igreja. Não era algo rotineiro, não era algo que a gente fazia, até porque eu estava na igreja, não era hipócrita de tomar ceia, ir para a ceia e fazer, mas a gente já tinha feito. Então, não vou falar que foi algo extraordinário. A primeira vez foi, porque eu amava a Flávia, sempre amei, só que não consegui segurar, como muitos. Então, eu não consegui deixar para a última hora, para o casamento, então eu acabei fazendo antes e não tive nenhum cuidado dos meus pais para a orientação na época de namoro. Sempre falava de Deus para a Flávia conheceu o Evangelho através da minha vida
Então, a minha esposa foi uma aliança que Deus selou, mas o sexo já aconteceu antes. Então, não vou falar que foi, a gente conversou, a gente Vocês foi estavam algo que conversando aconteceu. já fazia Não vou tempo. mentir, não vou mentir aqui. Vamos aplaudir o Cleito pela sinceridade dele, gente? Mas fazer casado, fazer na nossa casa, foi algo, foi impressionante, foi bem melhor. Foi bacana. Depois que a gente casou, a gente não fez celebração na igreja, nada. A gente casou no civil e depois a vontade de casar era tanta que a gente já construiu a casa no terreno do pai e foi algo à pressa, porque a gente tinha que se unir. 6 anos já tinha passado, muito tempo, então foi bacana. Eu acho muito legal isso, né? Porque a gente quer realmente alimentar essa cultura aqui na República em que a gente celebra a transparência das pessoas e a verdade e a coragem que elas têm de falar a verdade sobre elas mesmas, né? E então é muito bom isso, é muito massa isso, Cleitão, você aí como presbítero dando esse exemplo aí, né? E ser transparente e dizer como realmente as coisas são, para poder inspirar a igreja, para a gente poder ver uma cultura de liberdade onde a gente não usa máscara, né? Inclusive dentro do casamento, né? Então, muito legal a sua sinceridade. Leandro Jamílio, quer falar? Não tem. A pergunta era se vocês conversavam antes, ou se vocês conversaram com pais, pastor, alguém assim. Então, da nossa parte, assim, também, a gente não conversava, pelo menos eu não conversava com ninguém, nem os amigos, assim. Parece que porque antes de a gente casar lá na outra igreja que eu ia, parece que era um tabu falar disso. Eles eram muito, acho que muita vergonha, assim, sabe? Não falavam mesmo. Mas eu, assim, a gente foi aprendendo na vida, né? Mas eu lembro até hoje, assim, que a gente namorava ainda, meu sogro. A gente estava sentado, eu e ele, aí ele falou bem sério assim para mim, assim, você cuida da minha filha, porque se você não cuidar, a gente vai conversar de perto. E foi um dia assim que ele não estava num dia legal assim, daí eu falei assim, não, pode deixar, não, já, tipo, 18 anos, e isso para mim foi aquilo assim, não, eu vou cuidar do jeito que tem que ser mesmo, cuidado de uma mulher. Então, a partir daquilo, nunca mais esqueci, assim, e achei tomei para mim, assim, que em todas as áreas, assim, eu acho que em todas as áreas, assim, então, não tinha muito, assim, do que falar. E eu acho também que, para mim, era a questão da gravidez, que era uma coisa... era um tabu na época, ainda é, eu acho. Mas eu não podia jamais ficar grávida antes de casar. Imagina se eu engravidasse antes de casar. Deus o livre. E eu acho que a gente até casou um pouco por pressão, por causa disso. E se eu tivesse que falar hoje se eu casaria de novo por pressão do sexo, eu jamais casaria por sexo. Porque a igreja que a gente frequentava era muito essa pressão, né? Vocês têm que casar, vocês têm que casar, vocês têm que casar, porque senão vocês vão pecar, porque senão vocês vão pecar e vocês vão pecar. Só que ninguém falava exatamente que existiam outras coisas mais importantes que o sexo. E aí a gente acabou casando, mas por conta disso, o medo de pecar e o medo de engravidar antes de casar, porque vai ter uma hora que você não vai conseguir segurar, vai ter uma hora que você não vai conseguir mais. E é verdade, né? Porque você está com a pessoa, você quer estar com ela em tudo, mas a gente casou pressionado, assim, eu acho que mais por essa questão, e não foi legal. Quer fazer um acréscimo aí? Eu lembrei. Então, é que o pai da Chica veio falar comigo, na verdade. Mas obviamente tem uma história. Há 5 anos atrás, meu pai morreu
E ele morreu de câncer e tal. Então, e há 5 anos foi o tempo que eu comecei a namorar a Chica. No dia que eu comecei a namorar a Chica, eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer. Então, a gente passou 1 ano, vamos dizer assim, do nosso namoro com todas essas complicações, vamos dizer assim, que teve a doença do meu pai e tal, e ele veio a falecer daí 1 ano depois. Então, a relação com meu pai sempre foi um pouco, vamos dizer assim, aquela coisa de vergonha, sabe, onde que, né, não sabe se ele vem falar, ele não sabe se ele tem muita abertura para falar. Ele chegou a falar, mas era muito tempo atrás, assim, acho que eu tinha uns 12 anos e tal. E chegou só, tipo, beleza. Mas daí, obviamente, no casamento, meu pai não estava presente, né? E é uma longa história, claro, mas daí, nos 5 anos que se decorreram, uma das pessoas que vieram ter uma presença forte como pai também foi o pai da Chica. E o legal é que daí ele veio falar comigo, como pai e como pai da Chica, vamos dizer. Veio dar algumas dicas, mas, ao mesmo tempo, também falar para eu cuidar da filha dele. Que eu tinha que cuidar e tal, e tudo normal, vamos dizer. Mas foi isso, assim. Então, teve isso. A gente também teve a conversa com o pastor pelo nosso... como que se fala? Pelo estudo que a gente... Preparação de noivos? Isso, pré-nupcial. A gente teve uma conversa. Mas acho que o essencial para mim e para a Chica foi a conversa. Meu pai chamou o Samuel para comprar pijama junto, para quando ele casar ele tem pijama novo. Só que isso foi meio estranho. Beleza. Mas a conversa que eu tive com ele foi bem legal, assim, foi bem bonita, assim, na verdade. Mas acho que para nós dois, a conversa que a gente teve juntos foi mais essencial do que a conversa até com os dois mesmo, assim. Foi legal toda a conversa que a gente teve, mas a nossa comunicação foi bem mais... Quando a gente foi conversar com as pessoas, eu pelo menos, quando eu fui conversar com essas duas pessoas, eu já sentia dentro do meu coração, tipo, não, já falei com ela, sabe? A gente já está preparado para isso. Não estamos com alguma dissonância, vamos dizer. Quer complementar? Gente, podem voltar a respirar tranquilamente. Agora o bloco do sexo acabou. Eba! Agora a gente vai voltar às outras perguntas sobre temas diversos. E eu queria retomar com uma pergunta também de resposta rápida. Eu gostaria de ouvir todos vocês, que é uma coisa que vocês faziam quando eram solteiros e que tiveram que deixar de fazer depois que casaram. Teve alguma coisa assim? Ou que faziam com mais frequência, que nem o Leandro até já falou do futebol, e que tiveram que diminuir essa frequência? Que eu me lembro agora, sim. Jogar futebol, andar de patins, que eu fazia, e depois que a moto. A moto, é verdade. E moto também, que sabadão à tarde era reunir com o pessoal para sair de moto. A gente se reunia num lugar assim, lá na SIC, atrás de uma rua sem saída, daí a gente ficava a tarde inteira lá empinando, fazendo tudo. E depois que eu casei, teve umas ligações. Daí, Leandro, vamos? Eu só quero fazer um adendo, que eu não fui uma esposa super chata, mas o futebol começou porque de manhã era domingo, 8 horas da manhã, tinha um cara lá chamando, Leandro, no portão, vamos jogar futebol. Eu falava, pelo amor de Deus, ou você descarta o cara, ou você acorda antes e vai jogar bola antes do cara chamar, porque não dava, né? Não tinha como. A segunda coisa do patins era porque, puxa, eu não andava de patins, né? Então, não rolava. E a moto,
eu sempre gostei de moto, sempre. Só que eu não tinha um clube de meninas de moto. Então, ou eu ia junto e ficava lá no meio da piazada, ou ele saía comigo. Então, não é que eu sou uma esposa chata, né? Senão eles vão pensar que eu proibi tudo. E, na verdade, eu não proibi nada. Não, mas é o bom senso daí. Tipo, eu não achava justo, entendeu? Eu falei, vou sair e ela vai ficar aqui. Capaz. Não, agora eu casei, eu vou fazer com ela, se eu for andar de moto. Então, a gente vai começar a descobrir coisas que, tipo, a gente gosta, né? Em comum. Entendeu? Então, deixei as coisas de lado e aprendi que o bom senso no casamento. Então, não foi questão, né? Eu entendi o lado dela, né? Não pensei no meu lado, assim, não fui egoísta. Então, a partir desse momento, eu aprendi realmente que a gente se bate de frente, né? Mas, peraí, agora é diferente. Agora você está casado. Vou pedir que as respostas sejam mais rapidinhas. Agora, aqui o Cleiton, Flávia. Alguma coisa que vocês faziam e pararam de fazer? Bem, eu sempre fui meio caseira, assim, não fui muito de sair. Talvez sair com as meninas, mas normalmente depois que a gente começou a namorar, a gente sempre fazia juntos, daí também foi sossegado, assim, não teve muita diferença. Pode ser alguma coisa da casa, do hábito diário que você tinha na sua vida também, alguma coisa assim. Não necessariamente um hobby. Não, eu acho que só é questão de sair. Como eu disse, no início de namoro, já comecei a ter uma vida de casado, porque tudo que a gente fazia, começou a fazer junto. Então, naquela época que a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava no mesmo emprego, então eu já saía com o pessoal e já ficava na lanchonete, ia jogar bola, então ficava batendo papo com os colegas ali. Então, isso afastou 50% ou mais, 70% das tuas amizades acabam. Então, a minha foi assim. Então, os amigos reduziram pela metade. Eu acho que não só, mas uma coisa, eu deixei de fazer a unha. Porque tem conta para pagar, então unha não é prioridade. Agora eu estou voltando a fazer, mas acho que essa é uma coisa assim, que eu fazia toda semana. Depois que eu casei, acho que eu fiz 4 vezes desde então. Então, meninas, entre contas e unha, né? Tem alguma coisa? Eu acho que não. É bem isso que eles falaram, assim, mas acho que você talvez não acaba parando, mas acaba diminuindo coisas que você fazia sozinho, vamos dizer. Você continua fazendo, mas diminui. Não vai ser, vamos dizer, sei lá, futebol você tem toda semana. Você não vai toda semana. Você vai 2 vezes, uma vez no mês, por exemplo. Você acaba diminuindo. Porque, obviamente, você tem a pessoa do teu lado, né? Você vai se importar com ela. É gostoso passar tempo com ela também. Mas acho que fazer coisas individuais é muito importante também. Para um respiro, vamos dizer assim, do próprio casamento, assim. Legal. Próxima pergunta. Como que vocês estimulam a fé um no outro dentro do casamento? Quero ouvir de todos também. Vai lá, Cleiton, você que está com o microfone. Não, a gente tem que... Agora, com a posição de presbítero, algumas coisas a gente tem que estar mais na igreja. Então, muitas vezes a Flávia... às vezes eu tenho que deixar ela em casa ou ela tem que entender assim a questão das atividades aumentaram depois da eleição de presbítero. Então passar as experiências para ela de vivência da igreja, algo que acontece, os testemunhos, e com a posição agora do bebê também, muitas coisas ela não consegue fazer junto, né? Então a gente passa mencionando os testemunhos do pessoal, algo que ouviu na pregação e tentando orar mais, fortalecer a oração. Deixa que eu falo. Então, minha vez de ser sincero também. Nisso a gente falha no nosso casamento. A gente não é um melhor exemplo, por exemplo. Mas mais uma vez, pela história que a gente tem, que eu tenho, na verdade.
Eu perdi tanto meu pai há 5 anos, 2 anos? Há 3 anos eu perdi minha mãe também. Então, houve daí, nesse espaço de tempo, aconteceram várias coisas, é claro, mas eu acabei me distanciando. E daí o voltar é um pouco mais difícil, vamos dizer. Mas daí, por exemplo, vir para essa igreja foi uma dessas decisões, onde que a gente quer ter um relacionamento saudável como casal em Cristo também. Mas isso é algo que a gente falha de certa forma. A gente se apoia muito, a gente quer ouvir o testemunho de um do outro, do que aconteceu com um ou outro. A gente viveu muito Deus nesses momentos também, mas isso é algo que a gente falha um pouco. Mas acho que a gente também está num processo de estar melhorando e estar se adaptando e estar se conhecendo um pouco melhor nisso, assim. Mas acho que é isso. Eu e o Leandro, a gente tem o hábito de orar juntos todas as noites, então acho que isso estimula a nossa fé. O Leandro tem o hábito também de fazer o devocional dele de manhã, sozinho, e eu acho isso super importante, e eu dou abertura para ele fazer isso sozinho. E eu também tenho o meu momento sozinha, então a gente respeita o momento um do outro, na verdade. E a gente conversa muito sobre as coisas de Deus e às vezes a gente consegue assistir as pregações juntos e conversa juntos e dá opinião um do outro. Ele também tem o cargo aqui na igreja, então eu também tento não me impor muito, mas quando eu vejo que ele está com dificuldade, também eu tento trazer uma palavra, ou de conforto, ou de consolo, enfim. E ele é a mesma coisa. Então, a gente tem esse hábito. Veja o Twitter. Gente, por causa do nosso tempo aqui, o Twitter está bombando bastante. Tá uma loucura, galera. A gente vai ter que estar difícil escolher. Mas então a gente vai para umas perguntas mais objetivas aqui agora, para pessoas específicas, porque o nosso tempo está se esgotando. Cleiton, você pode dizer alguns hábitos pontuais da Flávia que fazem você admirá-la e que aumentam a sua admiração por ela? A sinceridade dela na relação. Ela é muito sincera, ela não, nada do que passa, nada no semblante dela passa despercebido. A pureza dela, o sorriso dela me envolve. A sinceridade e a lealdade, ela é muito leal. Ela é uma parceira tremenda. Tudo que a gente se propõe a fazer, discute, vai fazer, ela se dedica ao máximo, tanto no cuidado com o Isaac, no cuidado da casa, no aprendizado de ser uma dona de casa, no que era antes, no começo, era algo que ela não sabia, ela se superou buscando mais conhecimento de como cuidar de mim. Ela cuida muito bem de mim. Jamile, uma pergunta para você agora. A gente tem falado muito sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, e a gente sabe o que a Bíblia fala sobre a submissão da mulher no casamento, e eu queria saber de forma prática, se para você em algum momento isso foi delicado, foi difícil, como você lidou com isso, qual que é a sua visão de submissão no casamento? Então, já teve alguns momentos que eu ganhei mais que o Leandro, e foi uma situação difícil, porque realmente existe essa situação, quando a mulher ganha um pouco mais que o marido. E eu via que ele ficava meio, assim, chateado, né? Porque ele queria ser o provedor do lar. E aí ele falava, as contas não fecham, né? Como que vai fazer?
Mas a gente sempre teve abertura e a gente nunca teve uma divisão, assim. Isso, é bem o que o Samuel falou, vem muito da criação, acho que, de cada um. Porque o Leandro veio, ele divide todas as tarefas comigo, e tanto de casa como do trabalho. E eu acho que é importante a gente ser submissa ao marido, sim. Eu acho que é legal, porque é uma coisa bíblica, mas a submissão não é dizer não aceito para tudo. Não é. É você também colocar a sua opinião. E nessas situações que eu acabei ganhando mais que ele, a gente pôde conversar e entender que era o momento. E aí depois se resolveu. E a gente hoje tem uma abertura bem... Acho que foi importante isso para o nosso casamento. E a mulher ser submissa, eu acho que ela demonstra que ela, além de ela ser obediente ao seu marido, ela é obediente a Deus. Ela está cumprindo o mandamento que Deus colocou para ela, né? Então, se Deus quis que fosse assim, é assim, né? Não que seja uma coisa quadrada e fechada. Como eu falei, a gente impõe, a gente tem que também colocar a nossa opinião, mas de uma forma madura e prática, né? Legal. Você quer falar, Lê? Não, só adentro. Às vezes, né, no começo foi assim, né? Eu chegava do trabalho, sentava no sofá e falava: mulher, traga meu jornal. Mentira. Só vai... Na verdade, esse é o sonho de todo homem, né? Chegar, a mulher faz a sopinha e tal. Só que não, até nessa... Teve uma questão que eu chegava mais tarde que ele. Então, ou ele tinha que fazer o jantar e me esperar, ou ele ia ter que esperar eu chegar e comer super tarde. Mas isso nunca aconteceu, ele sempre me ajudou. Mas, gente, o Leandro só pode fazer essa brincadeira e a Jamile reagir assim porque ele é o cara. Porque se ele não fosse o servo dentro de casa, ele não ia poder fazer essa brincadeira e ela ia reagir do jeito que ela reagiu, super normal, e dar risada ainda. Então... muito massa isso aí que vocês compartilharam. Gente, a gente está caminhando para o final e a gente tem mais 2 perguntas rapidinhas. E a primeira pergunta é uma coisa que eu penso que eu farei um dia, que eu direi isso a mim mesmo no futuro. E a pergunta é: o que os seus pais falavam para você antes de você casar e você não dava moral, e aí depois que você casou você descobriu que era verdade? Sobre qualquer coisa da vida, assim, do casamento, ou da casa, ou da vida de adulto, que eles falavam, e você e aí depois você casou e viu que aquilo era verdade. É para cada casal responder. O que meu pai falava era: quando você tiver o teu salário, a tua casa, você vai entender. Questão das contas. A gente sempre, lá em casa, na época de solteiros, o meu pai, o dinheiro sempre foi algo que pegou para a gente, sabe? E a questão de economia era sempre colocado em discussão. Então, eu falei: mas por que economizar nessas coisas simples aí? Eu falei: não, quando você casar, você vai entender. Quando você tiver a tua casa, você vai entender. A questão de gasto, gastar água desnecessariamente, demorar no banho, a luz agora, deixar a luz ligada. Isso era a luta lá em casa. E veio para a gente. Realmente, o fato de economizar é algo que tem que ser sempre, não desperdiçar, sabe? Não desperdiçar desnecessariamente. Então eu desperdiçava muito e vi que dói no bolso. Como dói. Lá na minha casa, a mãe sempre falava assim: a gente é sócio da Copel? Não, então apaga a luz. Então, e é verdade. É verdade, porque quando você vê a conta de luz, você fala: meu Deus, o que está gastando tanto, né? E é bem o que o Cleito falou. Mas é uma coisa que eu acho que eles falavam e eu não dava bola, você acha que você vai viver só de amor? Precisa comprar arroz, precisa comprar feijão. E aí, como que vai fazer? Então, não dava a mínima. Eu falava: não, se eu tiver só o Leandro e um pãozinho, tá bom. Só que não. A hora que você vê que só tem pão e você fala: meu Deus, você pensa, vou viver só de miojo. Tem micro-ondas, para que você vai ter fogão, né?
Não, gente, nada a ver, sério. É uma coisa que escutem o pai e a mãe, olhem o que eles estão fazendo e o que eles estão falando, porque não vive de amor, você vai precisar de comida e vai precisar pagar a conta da Copel, então tem que apagar a luz. A gente não sabe, né? Na verdade, tem uma que a gente ainda está provando, que a gente não sabe se vai ser verdade ou não no futuro. Porque meu pai, tipo, ele quer muito que a gente tenha filhos logo, porque ele fala que quanto mais velho você for, com mais preguiça, ou tipo, menos coragem você vai ter para criar e educar uma criança, enfim. Eu também acho que não. Eu também falo, não, pai, nada a ver, espera um pouco, a gente acabou de casar, a gente não quer ter filho ainda. Então, é uma coisa que a gente está experimentando. Eu ainda não sei se eu vou concordar com meu pai um dia ou não. Mas, enfim. E a nossa última pergunta, para a gente fechar, que é aquilo que moveu todo esse nosso encontro aqui, o que realmente não te contaram antes de você casar e você gostaria que tivesse te contado? Eu acho que as pessoas contam. Eu acho que tudo as pessoas contam. Eu fiquei pensando nisso quando trouxeram o assunto e eu pensei, nossa, mas falaram tudo. Agora, talvez cabe de nós entendermos, tipo, isso como verdade ou não, assim. Porque eles vão falar, ai, você não vive só de amor, o sexo não é tudo, você tem conta para pagar, você vai ver a pessoa, sei lá, sendo chata e você vai estar do lado dela. Todo mundo fala tanta coisa o tempo todo que eu acho que você só não escuta, tipo, se você não convive com pessoas. Mas o negócio é você escutar e você viver, e você chorar e você sentir a dor na pele, assim. Eu acho que, não sei, eu acho que é isso, né? Uma coisa que não me contaram é que é impossível você administrar um lar gastando a mesma coisa que gastando o teu salário inteiramente e não poupando nada. Você gastando como solteiro, pegar o teu salário aqui e gastar. Eu moía meu salário. Eu moía, mas se chegasse no fim do mês ali com uns 50 na carteira, era muito. E mesmo assim, e viver com as contas ali, tudo em dia e sem poupar nada. Sem poupar nada, porque o carro não anda de graça, ele não anda para sempre, a tua saúde não vai ser boa para sempre, e se você não te fizer uma economia, você vai passar maus bocados. Então, quando eu entrei no casamento, eu entrei com a mesma mentalidade, gastando tudo. Então, vai sobrar 200, não vai sobrar. Então, se vai sobrar 200, eu vou gastar esses 200. Ou se vai sobrar 100, eu vou gastar esses 100 e não vou economizar nada. Daí, quando o carro quebrou, quando a saúde não foi a mesma, da onde eu tive que arranjar dinheiro? Não tinha. Daí você se apura. Daí então, se você está pensando em casar, está namorando agora, achando que você vai moer todo o teu salário e se fechar no zero ali, tá bom. É impossível, cara. Engano seu. Poupe, é impossível você ganhar 100, gastar 100 e não poupar nada. Então, poupe por uma hora, você vai precisar. E daí você vai tirar dinheiro de onde? Vai puxar para o banco? Daí você se endivida. E no início do casamento foi isso. E a Flávia sempre foi boa administradora, quando eu era solteira já. Então, ela me ajudou muito nisso, porque eu gastava tudo. Gastava meu salário inteiro. E quando o carro quebrou, quando houve uma batida de carro, como é ruim pegar dinheiro emprestado. Ou do banco ou dos familiares. É a coisa mais ruim que tem. É verdade. Seguindo por aí mesmo, eu acho que não me contaram que só os fortes sobrevivem. Não me contaram que o financeiro pode separar um casamento, pode rolar um divórcio. Porque não falaram para mim que na dificuldade, quando não tiverem dinheiro, vocês pode ser que não se entendam.
às vezes a gente falando assim parece, é tranquilo, mas mexe mesmo, assim, sabe? Nesse mundo capitalista que nós vivemos, você precisa de dinheiro para tudo, né? Então, o dinheiro, o financeiro, ele pega muito, assim. A Jamile sempre cuidou bem, administrou bem. Eu sempre, né? Eu com 15 anos, eu já era independente, já tinha minha moto, já tinha talão de cheque, já trabalhava e vivia a minha vida, gastava mais que ganhava, né? Então, eu trouxe um pouco para o casamento. E ela sempre foi organizada e tal. E eu, quando no casamento, eu quis assumir, né? Não, eu vou cuidar da parte financeira, administrar o lar, né? E a gente chegou, daí, não, vamos administrar juntos, né? Porque agora a gente está casado e tal. E foi uma coisa, assim, que não me contaram, não falaram para mim, assim, né? Olha, você tem que cuidar com essa parte financeira e tal. Então, acho que mais por aí. Eu só quero falar que o que não me contaram era que, no momento difícil mesmo, que a gente teve um momento bem difícil, não me contaram que talvez essa seria a melhor fase do casamento, assim, porque a gente teve alguns momentos difíceis, mas teve um em especial, assim, que o Leandro, ele foi o provedor, ele foi o dono de casa, ele foi o grande cara, acho que, de casa. Então, isso todo mundo conta o lado ruim, né? Tipo, mas você vai ver, na hora que apertar, aí que você vai ver quem ele é. E não é verdade, né? Me contaram uma coisa errada. Então, no momento realmente que eu precisei do Leandro, ele foi o cara. Então, muitas vezes as pessoas contam algumas coisas pra gente, mas que não se aplicam na nossa vida. E às vezes as pessoas deixam de contar coisas boas por referências que elas têm na vida delas. Então, se a gente pode hoje falar e dar alguma referência, é que às vezes as pessoas contam coisas ruins e às vezes não contam as coisas boas. Então, isso aconteceu na hora da dificuldade mesmo. O Leandro estava lá. É isso. Vamos aplaudir esses casais, gente. Estão aqui com a gente. Obrigado, gente, vocês terem vindo aqui e dividir a história de vocês, dividir o coração de vocês. Eu espero que... Teve muita coisa legal, muita coisa boa, né? Vai para o YouTube lá depois. E a gente viu que realmente, né, tem gente que fala muito e não faz, e a Flávia é aquela que não fala nada e faz tudo, né? Mas a gente quer agradecer vocês, e a gente quer orar por vocês, orar pelo casamento de vocês. Mas antes disso, antes da gente orar por vocês, orar pelo casamento de vocês, eu queria encerrar aqui o nosso tempo aqui, trazendo a história de Ruth. Quem sabe a história de Ruth? Ruth, ela mora numa terra com a cunhada dela e com a sogra dela. Então, a sogra dela chama Noemi. Noemi tem um marido, tem 2 filhos, cada filho casado com uma mulher. E aí a Bíblia fala assim que o marido de Ruth morre, o marido de Noemi morre. E aí passa 10 anos, morre os filhos o marido de Noemi morre, passa 10 anos, os filhos de Noemi morrem também. Então fica só as 3 mulheres, fica a Noemi e as 2 noras dela. E aí a Noemi, ela fica amargurada, ela fica brava com Deus, e ela fala assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Agora eu não vou me chamar mais Noemi, vou me chamar Mara, porque eu fiquei amargurada, porque o Senhor tirou o meu marido e os meus filhos. E o que acontece é que ela fala para as noras irem embora, cada um voltar para sua casa, e uma das noras, que é Ruth, fala assim, eu não vou embora, eu estou com você até o final. E aí ela fala, eu estou voltando para Belém, eu estou voltando para a minha terra. Então, Ruth volta junto com Noemi, que é a sogra dela, para a terra dela, e aí tem aquele trecho, né, que um monte de gente usa no convite de casamento, seu povo será meu povo, eu não vou te largar de jeito nenhum, é uma nora falando para a sogra. E aí elas vão juntas. E a Ruth assume um compromisso de estar com Noemi em todo aquele processo. E no meio daquele processo todo, em que a própria Noemi, ela muda de nome, eu estou amargurada, Deus tirou meu marido, Deus tirou os meus filhos. O que acontece é que, segundo a lei judaica, você vai ver lá na Torá, era necessário que parte da colheita, ela
fosse deixada para os pobres pegarem. Então, se você tinha uma plantação, você não pegava tudo, você deixava parte sem ser recolhida. Basicamente, era aquilo que caía dos pés e tinha ficado no chão ali, mas que estava bom ainda, ou aquilo que era o verde ou mais maduro, que não era a melhor parte da colheita. Então, quem era rico deixava aquilo, e aí os pobres iam lá e pegavam para poder se alimentar. E o que acontece é que elas vão, as duas, lá para Belém, e Ruth, ela pega e ela começa a trabalhar, e a Bíblia fala que ela chega antes, ela vai embora depois, e Ruth começa a ser notada. E um dia Boaz, que é o dono da fazenda, ele fala: quem que é essa mulher aí? E aí fala assim: essa aí veio, ela é a nora da Ruth, nora da Noemi. E aí a Bíblia fala assim que Boaz, ele fala assim: olha só, eu vi a sua dedicação, eu vi a sua lealdade, eu vi o seu compromisso com a sua sogra, e por isso eu quero dizer para você, eu dei ordem para todos os meus funcionários, ninguém vai encostar o dedo em você, e você pode vir aqui sempre, e você pode pegar do fruto da terra. E aí a Bíblia fala que ela recebe ali um carinho especial de Boaz, e no fim das contas o que acontece é que ela diz e ela mostra para ele, eles acabam se conhecendo, e ela fala assim: a gente precisa ser resgatada, que é um conceito judaico, né? A gente precisa ser resgatada, precisa ser redimida, porque eu estou viúva, a minha sogra está viúva, e a gente vai morrer de fome, ou a gente vai virar prostituta, ou vai acontecer alguma coisa assim. E o que acontece é que Boaz, que é um cara rico, é o dono da fazenda ali, e que deu esses benefícios para Ruth, por causa da lealdade dela, por causa da dedicação dela, ele decide se casar com ela. Então ele se casa com ela, ele assume compromisso com ela, e aí o capítulo 3 de Ruth fala que a sogra, a Noemi, ela começa a dar conselhos para Ruth, fala: então eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Se você realmente quer assumir um compromisso com Boaz, se você quer casar, se você quer livrar a nossa pele, eu vou dizer o que você tem que fazer. E aí Ruth fala assim: eu vou ouvir tudo o que você tem para me dizer, sogra. Pode falar que eu vou ouvir tudo o que você tem para me dizer. E o que acontece é que no fim das contas eles casam, a Ruth, ela é resgatada, e a gente sabe que Jesus vem da descendência da linhagem de Ruth com Boaz. E essa história é uma história que mexeu muito comigo há uns 2 anos atrás, e para mim é uma história que fala sobre se preparar para o casamento, e eu nunca preguei sobre isso, e provavelmente eu vou pregar sobre isso em algum momento. E num tempo muito curto eu queria motivar a igreja, motivar você casado, motivar você solteiro, motivar os noivos aqui, motivar os casais de namorados a olharem para a história de Ruth, porque a história de Ruth, ela mostra para a gente como é que você faz para se preparar para o casamento, porque a Ruth, ela tinha ficado viúva e ela não tinha mais chance. Gente, ela já não era mais virgem, talvez ela não fosse mais bonita, ela tinha passado mais de 10 anos casada, e ela era uma viúva. E naquela sociedade, que valor que ela teria? E aí eu penso, o que chamou a atenção de Boaz em relação a Ruth? E a Bíblia deixa muito claro, tiveram 2 coisas em Ruth que chamaram a atenção grandemente de Boaz, que fez com que ele casasse com ela, se comprometesse com ela, mesmo ela não sendo um brotinho mais. E essas 2 coisas estão evidentes ali na Bíblia, e a primeira delas é a lealdade. A Ruth, ela foi leal, eu vou ficar de pé, acho que vai melhorar. A Ruth foi leal à sogra dela, a Ruth foi leal à família dela. Ela tinha a sogra estava ali em maus bocados, ela estava amargurada, e ela podia ter falado assim: o que eu quero com essa velha? Eu vou embora e eu vou voltar para a minha terra. E ela falou assim: não, sogra, eu estou com você por onde você for. E eu queria dizer que essa é a primeira marca. Você quer casar? Ou você está casado e você precisa dar um up no seu casamento, você precisa rever, talvez você não está enxergando o que está precisando acontecer, ou você está namorando. Primeira coisa, lealdade. Se você não for leal à sua família, esquece casamento. O que chama a atenção de Boaz, que era um cara rico, um cara poderoso, era um cara que poderia salvar elas daquela situação triste, em primeiro lugar foi lealdade, porque ele conhece Ruth como aquela que era nora de Noemi, por causa do compromisso que ela tinha assumido. E eu queria chamar a atenção para isso. Se a gente não for comprometido primeiro com a nossa família, a gente não vai ser comprometido com a família que a gente vai vir construir. Se a gente não assumir o compromisso de construir algo dentro de casa, e essa questão é uma questão de você se comprometer com gente que tem problema na sua família, é se envolver com os problemas da sua família, não é colocar dinheiro dentro de casa, ou isso, aquilo, mas, entende, gente? Ruth podia ter deixado a sogra, ela se envolveu com o problema da família, e isso é uma coisa que prepara você para o casamento, isso é uma coisa que talvez quem é casado precisa resgatar, reconciliar com a família que tem.
a família da onde saiu para poder construir uma nova família. E esse é o primeiro sinal para você se preparar para o casamento. Seja leal à sua família. Seja leal à sua família hoje, com os problemas que eles vivem, com os problemas que eles passam. Seja leal. A Noemi devia estar insuportável. Ela falou assim: o meu nome não é mais Ruth, agora o meu nome é Amara. Ela até anunciou que ela mudou o nome porque ela estava amargurada. Devia estar muito difícil conviver com essa mulher. Mas a Ruth fala assim: eu estou com você. Segundo lugar, o que chama atenção em Boaz, além disso, é que ele vê a dedicação dela e todo mundo fala assim: ela é a mulher que chega antes e vai embora depois. É a dedicação, é a excelência, é o trabalho dela. Você quer casar, como eles estão falando aqui, né? Como a Jamile comentou do Leandro, e como o Cleito comentou da Flávia e tudo mais, e cada um foi compartilhando essa questão de, cara, eu preciso ralar. Eu preciso ralar. Né? Você não vive de amor. Maria Helena deixou uma lição boa. Você não vive de amor. Se você não limpar, se você não passar, se você não arrumar, se você não fizer acontecer, você não vai se preparar para o casamento. E isso chama atenção, porque quem que é ela? Ela é a mulher trabalhadora. Boaz quer casar com ela porque ela é a mulher leal, ela é a mulher trabalhadora. E em último lugar, ela é a mulher grata. Ela é grata à família dela, ela é grata à sogra dela e ela se compromete com ela. E o que acontece depois? O que acontece depois é um negócio que para mim é o mais sobrenatural do livro inteiro. Que o testemunho de Ruth restaura a vontade de viver da sogra. Quando você olha para o texto, a mulher tem vontade de viver de novo. Ela perdeu os 3 filhos, não sei se a gente pode chamar de depressão que ela passou, mas talvez ela passou por depressão, ela ficou anos ali angustiada, agoniada, ela não queria mais viver, ela mudou de nome. E por causa do testemunho de Ruth, por causa da lealdade da Ruth, por causa da excelência e dedicação da Ruth, por causa da gratidão da Ruth, ela afetou de maneira tão intensa a vida da sogra dela, que a sogra dela teve vontade de viver de novo e voltou a louvar a Deus. Eu tenho certeza que, como a Jamile falou, o casamento vai ter os seus momentos difíceis. E talvez vai chegar um momento, escuta aqui, vai chegar um momento em que talvez algum dos dois vai perder a vontade de viver. Ou que talvez um dos dois vai perder a vontade de estar casado. Do mesmo jeito que aconteceu com Noemi. Se você não fizer estágio na sua família, você não vai aguentar as pontas. Faz estágio na família antes. Investe na sua família para você poder se preparar para você constituir outra família. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu queria te convidar essa semana, você lê Ruth, são poucos capítulos, medita no livro de Ruth, reflete sobre a sua vida, sobre a sua história, medita sobre a sua família, sobre a sua preparação para o casamento e vamos sonhar, vamos sonhar. Deus tem muita coisa para a gente viver. Vamos orar. Senhor, a gente te agradece por essa noite. A gente te louva, Deus, porque a sua palavra é viva. A sua palavra é poderosa, a sua palavra nos inspira, a sua palavra nos move, a sua palavra nos orienta em todas as coisas, Senhor. A gente te agradece pela sua palavra. Obrigado, Deus, por cada um que veio aqui compartilhar o testemunho de vida, cada um que veio compartilhar o que tem aprendido nesse casamento, e o casamento é sonho do Senhor para fazer fazer o outro mais santo. Obrigado, Deus, o casamento tem propósito, é para um fazer o outro mais santo, é para um revelar Jesus para o outro, é para que seja mais clara a ideia, o símbolo de que Cristo é o noivo e de que a igreja é a noiva. O casamento foi inventado para glorificar o Senhor, para revelar o Senhor, para dar alegria para o nosso coração, e eu te agradeço por isso, por esses casamentos aqui, e nós abençoamos esses casamentos em nome de Jesus. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor, pedimos, Deus, que o Senhor faça eles crescerem em maturidade, em intimidade como casal, faça eles crescerem com alegria, Deus, faça eles crescerem, abençoe seus filhos, Deus, abençoe, Deus, os filhos que hão de nascer, Senhor, abençoe eles, Deus, abençoe a descendência deles, abençoe a saúde deles, Deus, Jesus, abençoe a alma deles, Senhor, faz eles sonharem os teus sonhos, faz o coração deles arder, pegar fogo pelo chamado que o Senhor tem para eles como casal, porque o Senhor tem um chamado para cada família, Jesus, para viver a tua vontade santa, boa, perfeita, que abençoa outras famílias quebradas, Senhor. Cada família é chamada para abençoar famílias quebradas,
restauradas, cada família é chamada para dar esperança para quem não tem esperança, cada família é constituída e chamada para poder curar, restaurar, e a gente ora isso para que o Senhor venha revelando para o Samuel, para a Chica, para o Cleiton, para a Flávia, para a Jamile, para o Leandro, o chamado deles dentro do corpo do Senhor, como família, como casal, vem revelando o chamado do Senhor para eles lá fora, Jesus, lá fora, Deus, no mundo, aonde, Deus, tem tanto casamento caindo aos pedaços, onde tem tanta gente que não tem mais esperança de casar, onde tem tanta gente, Deus, desanimada. Deus, eu quero clamar em nome de Jesus, que esses casais possam brilhar a pureza do Senhor, e a fidelidade de um com o outro, e o amor de um com o outro, inspirar a gente vivendo na imoralidade, para que essas pessoas se arrependam da imoralidade, e creiam no casamento e na família, Senhor. Eu quero orar isso em nome de Jesus, que os amigos do Samuel e da Chica, Senhor, gente que não conhece o Senhor, possa se aproximar deles, ver o Senhor neles, Deus, não ver só como eles são felizes, mas ver o Senhor neles, e que amigos deles que não te conhecem, Senhor, em nome de Jesus, que vivem vidas, Deus, despedaçadas, possam crer de novo na família, Senhor, através deles. Faça isso com o Cleito, com a Flávia, na família deles, nos parentes, nos primos, nos tios, Senhor. Restaure casamentos através deles, através da Jamile e do Leandro, em nome de Jesus. Nós oramos por isso, Deus. Tem propósito, Senhor. Cada casamento tem propósito, Deus. Cada casamento tem chamada, cada casamento tem um sentido de existir, muito além dele mesmo, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Jesus. Clamamos que a República seja uma igreja de família, Deus, uma comunidade de família, onde a gente sonha com família. E Deus, se alguém veio de um lugar em que a família não deu certo, que aqui seja um lugar onde as pessoas voltam a sonhar com a família, Senhor. A gente clama por isso, Deus, é uma obra tua, Deus. Eu quero pedir que essa oração, Deus, venha repercutindo na história, Deus, da nossa igreja. Quero pedir que essa oração que a gente está fazendo, que esse encontro aqui nessa noite, possa reverberar, Jesus, e que a gente possa colher os frutos disso. Vem desenvolvendo o ministério de casais aqui na República, Deus, faz prosperar, Deus, esse ministério aqui. Vem desenvolvendo o ministério de família, Deus, vem desenvolvendo, Deus, vem curando os relacionamentos, converte o coração dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos pais, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ensina a gente como Ruth ser bom na família que a gente já tem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Deus, e eu quero orar cura, restauração, Deus, esperança, renovação, Deus, para quem está ferido com a sua casa, para quem está ferido com a sua casa, Jesus, traz cura, Jesus, libera o perdão no coração, Deus, de quem precisa experimentar o perdão, libera a sua graça, Senhor, nós clamamos a sua presença maravilhosa. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ensine o que é ter um relacionamento com o Senhor dentro de casa, não só, Deus, dentro da igreja, mas eu quero pedir que o Senhor restaure o culto familiar, restaure o culto familiar, Deus, na família de cada pessoa aqui. Restaura o culto familiar, restaura o reino de oração, Deus, dos casamentos, Deus. Obrigado, Deus, pela fragilidade, vulnerabilidade que tanto Cleiton mostrou, Deus, como Samuel, os cabeças da casa deles, relatando as falhas deles, Jesus. A gente ora que o Senhor venha, Deus, colocar um fogo do Espírito Santo na vida de oração desses casais aqui. Vem colocar um fogo do Espírito, Deus, dentro de cada família. Restaura o culto familiar, Deus, na nossa casa. E a maioria aqui, Deus, Jesus, que não é casado, Senhor, possa tomar essa iniciativa dentro da sua própria casa, chamar o pai e a mãe para ler a Bíblia, chamar o pai e a mãe para orar, para jejuar, para buscar a sua face. Jesus, faz a gente sonhar com a família, Senhor, com a família rendida aos seus pés, faz a gente crer que o Senhor tem cura e transformação e salvação para trazer para dentro da casa onde a gente mora, Senhor. E em nome de Cristo eu quero clamar, Senhor, ensina a gente o que é ser uma família cheia do Espírito Santo, onde filhos profetizam na vida dos pais, onde os pais ensinam a Bíblia para os filhos, onde a filha pega o violão lá na sala e fala: gente, vamos adorar, e a presença do Senhor invade aquela sala, Senhor. Ensina isso, Deus, para nós, por favor, Senhor. É isso que nós clamamos. Dá a sua cara para a República, Senhor. Eu sei que no céu, Deus, vai ter gente de todo jeito, de todas as tribos, povos e raças, vai ter muita família no céu, Senhor. Faz a gente ser uma comunidade familiar, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor.
Amém.